Estamos aqui no Almodimcast. Hoje estou conversando com a doutora Juliana Almodim, especialista em catarata e glaucoma. Maio foi o mês de combate ao glaucoma, mas nunca é demais falar sobre o glaucoma. A doutora Juliana sempre tem novidades, né, relacionadas a esse assunto. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Rose. Mas é sempre bom a gente explicar o que é glaucoma, porque a gente sabe que a gente fala, mas muita gente nem sabe, né, doutora? Exatamente. E para você saber o tratamento da doença, é importante saber o que é a doença. Então, o que acontece no glaucoma? Dentro do nosso olho, a gente tem uma circulação. Igual a gente tem uma circulação pelo corpo, tem uma circulação no olho também. E a gente tem um líquido que é chamado de humor aquoso. Esse líquido é como se fosse o nosso sangue. Ele circula no olho todo e vai levando nutrientes para o olho. Quando a gente tem a pressão do olho alterada, nós temos dois problemas. Ou esse líquido está sendo produzido de uma forma excessiva pelo olho, ou os canais por onde eles têm que circular são mais estreitos, ou não estão dando conta de drenar esse líquido de uma forma excessiva. Então esse líquido vai juntando lá no olho. Como o espaço é pequenininho, aumenta a pressão. Que não tem nada a ver com pressão do corpo. Nada a ver. A pressão do olho é uma e do corpo é outra. Então, esse aumento da pressão dos olhos é sinal que os nutrientes não estão circulando no olho todo de uma forma correta. E aí começam a faltar nutrientes para o nervo óptico. O nervo óptico é um nervo que a gente tem no fundo do olho e ele leva a nossa visão até o cérebro. Então, essas células começam a morrer pela falta de nutrientes e a gente vai perdendo a visão. De uma forma lenta, progressiva, sem sintoma nenhum. Eu acho que o grande agravante é esse também de não ter sintoma, né? Porque quando você sente uma dor, a gente às vezes a gente faz errado, a gente só vai no médico se a gente sente uma dor. E muitas vezes a pessoa tá com essa pressão altíssima, tá com glaucoma há muito tempo e não sente dor, não vai no oftalmologista, porque a gente erra, não faz as consultas regulares e quando vai a situação é bem caótica, não é? Exatamente. 99% dos casos de glaucoma não tem sintomas. Só tem sintomas no glaucoma de ângulo fechado, que o paciente vai ter dor de cabeça, náuseas, vômitos, começa a ver halos luminosos, mas aí já é uma situação emergencial que a pessoa pode perder a visão muito rápido. Eu já ouvi você dizer, até vou te perguntar de novo, que tem uma causa genética, mas pode não ter uma causa genética e ter algum fator que levou a pessoa a ter o glaucoma? Sim, tem vários fatores de risco. Geralmente é mais comum após os 40 anos, homens, raça negra, míopes, pessoas com apneia obstrutiva do sono, hipertensão arterial sistêmica, usuários de corticoide, além dos glaucomas secundários, onde outras causas podem causar o glaucoma. Por exemplo, diabetes, que pode causar o glaucoma neovascular. Já tô me enxergando tudo aqui. Pessoa que toma muito corticoide pode causar o glaucoma corticogênico e por aí vai. A gente ouve muito falar também o glaucoma na gravidez, né? Pois é, na verdade tem pessoas que têm o glaucoma e estão querendo engravidar. E a gente sempre fala, a gravidez é mais complicado porque os colírios podem ter passagem para o bebê. E como que faz daí nesse período? Então, o ideal é você se programar na gravidez, conversar com o seu oftalmologista, porque existem outras formas de glaucoma além dos colírios para você se preparar durante a gravidez. Então tem um paciente, minha mãe tem glaucoma. Aí tem um paciente que não se adapta ao colírio, né? Tem outra opção, não tem? Tem várias opções no tratamento do glaucoma. E por que tem várias opções? Porque a gente não tem o que é 100% eficaz. Não é igual, por exemplo, eu tenho uma apendicite, eu vou lá, faço a cirurgia, acabou, não volta nunca mais. Glaucoma não, é o resto da vida. Igual, por exemplo, pressão arterial sistêmica. Né? A pessoa Quem tem pressão alta vai tomar a vida toda. Isso, e pode ter infarto, pode ter derrame, pode ter AVC. E o fato de ir para a cirurgia não quer dizer que ela vai sair curada. Ela pode ter um outro infarto, pode ter que voltar a usar medicação e tudo mais. Então, quando a gente sai do colírio, a gente sabe que vocês aqui também tem um laser, né? Isso, existe um laser que é chamado de trabeculoplastia seletiva a laser. O que é isso? Imagina o glaucoma, por exemplo, sendo assim, a gente tem uma torneira que está aberta e essa torneira está descendo uma água com muita pressão. E aí eu tenho uma mangueira conectada, mas essa mangueira não está conseguindo dar vazão. Então, quando eu estou usando os colírios, eu estou tentando diminuir a água da torneira, estou tentando fechar ali um pouquinho. Quando eu faço laser, eu vou lá na mangueira e faço um monte de furinho para aumentar a drenagem do laser. Olha, do líquido, né? E a pessoa, quando ela faz esse laser, ela pode abrir mão dos colírios ou diminui a quantidade de colírios ou assim, eu faço laser a cada 1 ano, a cada 6 meses e eu posso parar com os colírios? Olha, na minha opinião, eu sempre prefiro o laser.
tá? Eu sempre ofereço, assim, a maioria dos meus pacientes, claro que não é todo glaucoma, tá? Que tem indicação. Primeira coisa é saber se você tem indicação. Mas o laser, você não vai ficar tendo que lembrar de usar o colírio todos os dias. Os colírios podem ter efeitos colaterais, deixar o olho ardendo, irritado, vermelho, crescimento dos cílios. Então, o laser é um procedimento muito tranquilo, é ambulatorial, não é cirurgia. E quanto tempo demora para fazer? E é ali na parte dos exames mesmo, nem sobe para o centro cirúrgico, não, né? É ali nos exames, é ambulatorial, é super tranquilo. A gente pinga colírio de anestésico no olho do paciente, o aparelho fica ali embaixo, aí tem uma lente que a gente encosta no olho e faz os disparos do laser. A duração do laser vai depender muito do organismo de cada um. Por quê? Tudo que a gente faz no nosso organismo cicatriza. Então, por exemplo, você faz um corte no braço, a tendência é fechar. Então, ali os vasos também. Então, eu vou fazer aquele monte de furinho na mangueira. Mas com o tempo, aquilo vai fechar. Entupindo, né? Vai fechando, né? Aí você pode fazer de novo também o laser, dá para repetir. Cada vez que você repete o laser, na verdade, a eficácia vai diminuindo. Agora, quando que eu indico o laser? Isso depende muito da fase do glaucoma, de quantas medicações o paciente está. Então, assim, os pacientes que estão começando, o glaucoma mais leve, que estão com 1 ou 2 medicações, a gente consegue tirar o colírio por algum tempo. Ou um paciente já está usando 3 medicações, indo para a 4ª, que é a última classe de medicação, e eu não quero que ele vá para uma cirurgia. Eu posso fazer um laser para tentar tirar ele de uma cirurgia, mesmo mantendo os colírios. A grávida. Que não se planejou. Ela não se planejou, ela engravidou, ela tem glaucoma. Ela pode, durante a gravidez, fazer o laser? Pode. E depois voltar com o colírio? Pode sim. Inclusive, em grávidas, geralmente eu gosto de fazer o laser um pouco antes. E é um dos tratamentos de escolha, quando ela vai engravidar, vamos fazer o laser para passar bem a sua gravidez. Para aquela que está se planejando, mas aquela que não planejou e engravidou, ela pode, durante a gravidez, estar fazendo o laser, ele não é contraindicado. Não é contraindicado. E o que você percebe de pacientes que só fazem o uso de colírios e o paciente que faz o uso do laser? Como que é... A satisfação dos pacientes com o laser é melhor. Porque você não tem que ficar lembrando de usar o colírio. Todo dia. É difícil um glaucoma que você não usa pelo menos 2 medicações. E aí você pinga a primeira, tem que dar 10 minutos para não tirar o efeito da primeira, pingar a segunda, tem que lembrar todo dia, tem colírios que devem ser mantidos na geladeira. E aí você sai um dia, vai num jantar ou vai viajar, esquece o colírio. E o laser não. Você consegue diminuir ou até eliminar o uso de colírios. Mas claro que, mesmo fazendo laser, você precisa acompanhar o seu glaucoma. A cada 6 meses? Depende ou 3 muito meses? da fase do glaucoma. São glaucomas mais avançados, geralmente a cada 3, 4 meses. Glaucomas mais iniciais e leves, a cada 6 meses. Mas se a pessoa tiver, né, um planejamento, um cuidado, ir no seu oftalmologista, fazer um acompanhamento, ele consegue viver com o glaucoma sem perder a visão até ficar velhinho, até a sua... Olha, isso é muito difícil a gente prometer, porque o organismo de cada um realmente reage de uma forma. Então, mesmo com laser ou mesmo usando colírio, esse glaucoma pode piorar. Por isso que é importante o acompanhamento. Você tem casos de pacientes que fizeram direitinho, mas que perderam a visão? Perderam a visão? Poucos, mas acontece. Principalmente aqueles que são diagnosticados em fases muito avançadas. Por isso também, né, Juliana, que tem que tomar muito cuidado, ir no oftalmologista, assim, de uma diagnóstico muito certinho, porque a gente conhece casos que não eram glaucoma, foram tratados de outra forma, em outros lugares, depois quando foi ver o glaucoma, e aí... Então, assim, tem que ter um diagnóstico muito certinho, né? Tem que ter muito cuidado com o glaucoma, né? Exatamente. Principalmente se você tem alguém na família com glaucoma. As pessoas que têm parentes de 1º grau têm até 8 vezes mais chance de desenvolver a doença. Eu já estou apavorada, porque eu sou diabética e minha mãe tem glaucoma. Já vou marcar uma consulta para amanhã. Mas porque, como você disse, a gente não sente. E eu não tenho pressão alta. A pessoa pode não ter pressão alta e ter a pressão do olho alterada, né? Exatamente. A pressão arterial é uma, a do olho é outra. E a pressão arterial, ela muda o dia todo. Né, porque o sangue vai circulando no nosso organismo e a do olho também muda o dia todo. Então, às vezes, tem paciente que vem na consulta e a pressão tá boa, mas o exame piorou, mostra que o campo de visão dele piorou. Então, em algum momento do dia, essa pressão está descontrolada. Por isso que é importante a periodicidade e o acompanhamento. Um paciente que tem glaucoma, ele pode fazer catarata? Um paciente que tem glaucoma pode ter ceratocone? Sim, essas doenças podem estar juntas? Com certeza. Inclusive, isso é uma pergunta muito comum no consultório. Tem paciente que tem glaucoma, tem catarata, fala, poxa, não vou poder operar minha catarata porque eu tenho glaucoma.
Pode. Inclusive, tem cirurgias que a gente faz junto à catarata e o glaucoma então ao mesmo tempo. E pode ter pacientes que têm ceratocone e glaucoma, Juliana? Sabe que os pacientes portadores de ceratocone, na literatura, 3,6% dos pacientes possuem glaucoma associado. É um número alto? É. É alto, né? Então, quanto a população brasileira tem uma porcentagem de quantos brasileiros têm glaucoma? Ai, Rose, eu perdi o último censo. Mas é um número alto, né? É um número alto. E é uma doença que pode levar à cegueira, e isso é irreversível, né? Então eu queria que você deixasse, né, um conselho para quem está assistindo. Como eu disse, sempre tem alguém que a gente conhece, é uma doença comum da gente ouvir falar, a pessoa tem glaucoma, que você realmente deixasse aquele conselho que eu sempre gosto de perguntar, né, que é o conselho da vida. O glaucoma é uma doença crônica, pode levar à cegueira, e o melhor sempre é a prevenção. O diagnóstico é feito durante uma consulta de rotina com o oftalmologista, onde ele vai ver a pressão dos seus olhos, o seu nervo óptico e, nos casos suspeitos, pedir exames complementares. E se você tem glaucoma, lembre-se que mesmo usando colírio, mesmo fazendo laser, essa doença pode progredir. Então, o acompanhamento é essencial. Obrigada. Então, olha, curte, compartilha, né, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação tão valiosa que a doutora Juliana passou para a gente aqui.